tudo bem com vocês? Para aqueles que ainda não me conhecem, muito prazer, o meu nome é Isaías, eu sou integrante do Grupo Espírita Irmão Franklin aqui de Uberaba e hoje fui convidado mais uma vez para estar presente com vocês, virtualmente, trazendo mais algumas palavrinhas para as nossas reflexões e compartilhando um pouco mais de conhecimento. Hoje eu quero expor aqui um tema, a necessidade do perdão, ou poderia até se chamar o perdão é o remédio, tanto faz, porque nós ainda não captamos a importância que é se saber perdoar, até mesmo para o nosso próprio bem, para a nossa própria evolução espiritual. É sabido que Jesus, quando passou aqui pelo nosso plano Terra, ele foi humilhado, foi crucificado, chegou muitas das vezes a ser ridicularizado. E ele perdoou a todos no momento em que era crucificado, falando a seguinte expressão: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E neste momento, ele pedindo perdão por nós, para Deus, nós todos fomos perdoados naquele momento do nosso pecado. E o que nos impede de pedir perdão para Deus e para os nossos inimigos e também perdoar aqueles que nos ofenderam, os quais nós achamos que nos dirigiram algumas ofensas e que nos machucaram. Um dia eu ouvi uma historinha que é a seguinte: o filho chegou da escola revoltado porque ele havia brigado na escola e não teria tido vantagem nessa briga e teria apanhado seu coleguinha. Então ele disse ao pai: Pai, me treine porque amanhã eu quero revidar por ter apanhado hoje. E o pai disse a ele: não, eu vou fazer o melhor, eu vou te treinar. E o pai estendeu um lençol no fundo da sua casa, num varal, e deu a esse menino um saco de carvão. E falou: descarregue todo esse saco de carvão, atirando os mesmos neste lençol. E o menino ficou atirando esses carvões, sobre o lençol. Ao final, quando acabou, ele falou: pai, já terminei, vai atirar mais? E todo sujo, com o rosto sujo de carvão, as mãozinhas, a blusa. E o lençol, por incrível que pareça, o lençol estava menos sujo, porque ele não foi tão atingido do que a criança que tacava os carvões sobre o lençol. Então o pai disse o seguinte: olhe o seu estado, filho, olhe como você está. E o menino se olhou, viu que estava muito sujo e falou: nossa, eu acabei me sujando mais que o lençol. Moral da história: todas as vezes que nós não perdoamos aqueles que nos ofenderam, aqueles que de certa forma nos prejudicaram, ficar remoendo esse desejo de vingança, esse desejo que haja sobre aquela pessoa a justiça de Deus, que Deus puna ela, e que nós possamos ser que a gente possa, estar ali naquele momento sendo os justiçados. Isso acaba nos ferindo muito e trazendo para dentro dos nossos corações uma névoa tão escura e fétida que muitas das vezes acaba por ofuscar o nosso brilho, a nossa áurea. Muitas das vezes perdemos mais tempo arquitetando, de certa forma, meios de se vingar, de praticar a vingança contra as outras pessoas, torcendo para que aquela pessoa que nos magoou, que nos atingiu, torcendo para que ela não dê certo na sua vida, que perdemos tanto tempo deixando de realizar coisas nas nossas, de progredir espiritualmente, moralmente, de fazer com que caminhemos seguros diante da nossa religiosidade nos caminhos cristãos. E com isso perdemos tempo, porque o nosso tempo é muito corrido, nós não notamos. Mas se formos pegar a média de vida de um ser humano hoje, encarnado aqui no plano Terra, é de 75 anos a 80 anos. Parece muito tempo, mas nós estamos vendo pela idade que já atingimos que o tempo passa muito rápido e que cada vez mais nós ansiamos por mais longevidade de vida,
mais saúde, mais espontaneidade, para que possamos realizar tudo aquilo que ainda não realizamos, para que possamos fazer a viagem que não fizemos, para que possamos pegar no colo filhos, netos, bisnetos, compartilhar da felicidade com a nossa família. Então, quanto tempo nós perdemos remoendo coisas do passado, remoendo coisas que não nos fazem bem. Perdoar é esquecer? Não, muito pelo contrário. Perdoar não é você esquecer as coisas, mas é quando você lembrar aquela coisa que te atingiu, que te feriu, que te magoou, não te machuca mais. Você não sente mais mágoa, você não sente mais se ofendido. Muito pelo contrário, nós devemos lembrar de todas as mágoas que nos foram causadas, né? De todas as palavras grosseiras que nos foram deferidas, das coisas que nos machucaram. Para quê? Para que nós tenhamos o conhecimento que aquilo machuca. Já imaginou se você, ao enfiar um garfo na tomada, levasse um choque? Dói, né? Nós nem tentamos isso mais, só quando éramos criança. Mas já imaginou se você fizesse isso, levasse o choque, se machucasse e esquecesse? Quantas vezes você não faria o mesmo, né, ato voluntário de enfiar o garfo na tomada novamente, levaria o choque, esqueceria e depois teria a mesma curiosidade ou o mesmo impulso de fazer a mesma coisa. Por isso, o perdão não é o esquecimento. O perdão é aquilo que te machucou não vai te machucar mais, porque você já superou. Você perdoou a pessoa que te machucou, a pessoa que proferiu uma palavra de injúria contra você, de baixo calão, uma ofensa ou até mesmo um ato de violência para com você. Ou até mesmo, muitas das vezes, nós somos temos um ato de vitimismo na nossa vida. Como assim, Isaías, um ato de vitimismo? Às vezes nós estamos tão para baixo na nossa vida que qualquer coisa que as pessoas falam pode ser uma coisa que nem tem nada a ver conosco, mas muitas das vezes pegamos aquilo para nós e nos machucamos. E muitas das vezes aquela pessoa nem queria nos atingir. Hoje, com as redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, muitas das pessoas às vezes até usam delas para atingir outras pessoas. Postam lá indiretas, como se dizem hoje, né? Porque muitas das vezes não temos a coragem de expor cara a cara com as pessoas, então muitas das vezes elas postam essas indiretas lá e lança-se no tempo e atinja quem atingir. E você, que é um vitimista, pega aquilo para si e se machuca, se autoflagela com aquilo. E fica com raiva da pessoa e muitas das vezes a intenção da pessoa nem era te machucar. Às vezes ela queria machucar outras pessoas. Então, por isso, nós temos que ter cuidados com essas redes sociais, pegar só aquilo que serve para nós. Não posso chegar em você e falar para você xingamentos que você não seja. Se aqueles xingamentos não te descrevem, não falam a verdade, por que se ofender? E se te descrevem, por que se ofender também se é verdade? Nós só nos ofendemos com coisas que nós praticamos para nós mesmos, ou seja, coisas que nós pegamos para nos autoferir, porque as pessoas não conseguem nos ferir com palavras, mas nós conseguimos nos ferir com ela. Quando as pegamos, impomos a nós, com aquelas palavras, ressentimento. Então, procure se livrar desses ressentimentos, porque eles nos machucam, nós nos machucamos. Um grande exemplo que podemos ter para a nossa vida e também um grande conhecimento é que muitas das vezes nós pensamos assim: temos muito tempo para mudar, temos muito tempo para perdoar, mas nós não sabemos quando nós vamos desencarnar. Pode ser daqui 1 minuto, daqui 10 minutos, daqui 1 hora, daqui 10 horas, daqui 10 meses, daqui 1 ano, daqui 30 anos, nunca sabemos. Então, todo momento é um momento apto para a gente poder exercer o perdão,
poder exercer a humildade, a caridade, a piedade, a abnegação, o desapego das coisas. Todo momento é um momento para se exercer qualquer coisa que seja virtude, que vá te trazer conhecimentos e melhoras. Esqueça todos os vícios mundanos, apego a bens materiais, orgulho, ódio, desejo de vingança, egoísmo e tantas outras coisas que corrompem os nossos corações. Procurem sempre estar melhorando. Sabe por quê? Porque quando nós desencarnarmos, nós vamos necessitar muito do sentimento de perdão. Por quê? Exerceremos a humildade, reconhecendo os nossos erros diante do quadro da lembrança e pediremos perdão a Deus e nova oportunidade de corrigirmos os erros que cometemos em vidas passadas e uma possível vida futura num novo reencarno. Você terá que perdoar as pessoas que te ofenderam para que você se sinta bem. Nós sabemos que quando nós desencarnamos, quando o espírito é desligado da matéria, ele é levado para um posto de socorro. No posto de socorro, ele é abrigado em um hospital escola, aonde ele vai ser auxiliado ali, ele vai ser esclarecido sobre a sua situação atual de desencarnado. O espírito muitas vezes chega confuso, vai querer ver a família, mas não vai poder. Então, ali naquele momento, é um momento em que vai ser o ponto inicial para a sua vida espiritual. Porque ou você acaba incorporando no seu conhecimento que a partir daquele momento você vai viver uma vida no astral, que você não terá mais seus carros, suas roupas, né, o seu dinheiro, que você também deve se despojar dos sentimentos ruins, que você deve perdoar, que você não deve mais ter orgulho, que você não deve querer mais vingança, que você tem que desejar para os outros o bem que você gostaria que fosse seu também. Então, o espírito deve reconhecer isso tudo para que ele possa ir para um plano espiritual, aonde ele seja abrigado, acolhido ali, que ele possa trabalhar, que ele possa estudar para uma evolução, né? E quem sabe uma futura reencarnação. Alguns dos espíritos que têm os seus corações endurecidos, depois que são acolhidos nos postos de socorros, nem chegam a ir para hospitais. Por quê? Porque a revolta, o desejo de vingança no seu coração é tão grande que eles acabam se perdendo no plano terra e ficam vagando por aqui, correndo atrás de um, de outro, pedindo ajuda, pedindo para ajudarem eles a se vingarem, correndo atrás dos seus agressores. Há pouco tempo atrás, no nosso centro, foi lida uma psicografia de um jovem que foi acolhido pelo irmão Adelino e pelo irmão Francisco de Paula, em qual ele se encontrava correndo atrás do seu agressor até hoje, buscando o desejo de vingança. Pedia auxílio aos seus pais, que não tinham a mediunidade desenvolvida, portanto não sentiam ele. E ele buscava a todo momento. E diz ele na carta que naquele momento ele precisaria muito da ajuda dos pais para poder melhorar. Por quê da ajuda dos pais? Porque os pais também estavam remoendo dentro de si um desejo de que foram injustiçados, tanto pela justiça dos homens quanto pela justiça divina por Deus. Porque o seu filho havia sido assassinado brutalmente por irmãos, né, de um homem muito mau. Então, todas as vezes que os pais remoíam esse sentimento de estarem sendo injustiçados, porque a polícia não pegou o agressor, ele conseguiu fugir e o filho dele não estava mais ali, né, para ser acarinhado, para poder ver o sorriso dele e tantas outras coisas, eles sentiam um ódio e sentiam um desejo de vingança, nem é de justiça, porque a justiça se faz através das mãos de Deus, do poder dele. Mas eles queriam um desejo de vingança, talvez olho por olho, dente por dente. E isso fazia com que eles se autoflagelassem, porque eles remoíam isso a todos os dias e eles não estavam conseguindo viver, afastaram-se dos seus parentes, dos seus amigos. E o espírito desencarnado do seu filho também, todas as vezes em que ele sentia
o desejo, a tristeza dos pais, a angústia que os pais sentiam, ele sentia aquilo também. E todas as vezes que ele despertava nele o desejo de vingança e corria atrás do seu agressor para tentar deferir a ele também meios que pudessem o machucar, as suas feridas, as feridas dos projéteis de bala abriam nele e ele voltava a se sentir enfraquecido, voltava a sentir as dores também e acabava, voltando ao seu estado inicial de espírito revolto. E depois que ele foi acolhido por esses dois irmãos, o irmão Delindo e o irmão Francisco, ele foi orientado que ele deveria começar a exercer o perdão para que aquelas feridas não mais abrissem, para que assim que ele perdoasse, aquelas feridas cicatrizassem para sempre. Que tudo, assim como uma folha que cai de uma árvore e não cai sem que Deus saiba, tudo que ocorre no mundo, até mesmo os homicídios, os estupros e todas as outras coisas ruins que acontecem, Deus está ali e faz muitas coisas para interceder pelas vítimas e também pelos agressores, tentando evitar, com o auxílio da espiritualidade, que esses atos aconteçam. Mas muitas das vezes, diante da nossa ignorância, os espíritos obsessores acabam tendo maior influência sobre os irmãos agressores e sobre as vítimas do que os espíritos iluminados. Então, por isso que acontece muito desses atos. Mas não pense vocês que Deus está omisso a isso, não. Muito pelo contrário. Deus está ativo, Ele manda a sua equipe espiritual para poder interceder por essas vítimas e esses agressores. Também precisa muito do perdão suicida, porque ele necessita reconhecer um dos maiores pecados que ele cometeu, que foi recusar, ou seja, pôr fim ao maior presente que Deus dá para nós homens, que é a vida, que Deus dá, e só Ele tem o poder de tirar a vida corpórea de cada um de nós, quando Ele vê que o espírito está preparado para o desencarne. Então, aquela pessoa que comete esse ato de suicídio, ele tem que reconhecer, ele tem que se arrepender, pedir perdão para que ele possa ser salvo. Nós sabemos que um espírito que haveria que viver 70 anos e ele comete suicídio com 50, ele vai ficar durante alguns longos anos revivendo todo aquele ato do suicídio, o ato que ele cometeu, sentindo as dores, vendo as cenas, sentindo os bichos comerem o seu corpo e tantas outras coisas. Mas isso é um ato de brutalidade de Deus? Não, muito pelo contrário. É um ato de misericórdia de Deus fazer o espírito sentir tudo isso. Por quê? Para que ele reconheça o seu erro, para que ele se arrependa e que ele possa considerar, para que ele possa reconhecer todas as bênçãos que ele tinha e que abriu mão delas. O suicida, ele pode viver longos anos no vale do suicídio, ou ele pode viver minutos, segundos, desde que ele reconheça o crime que cometeu, e talvez seja um dos maiores crimes, ao meu ver, talvez seja um dos maiores crimes, junto com o pouco caso e o desleixo que muitos filhos acabam por cometerem com seus pais. Porque os nossos pais são, sem dúvida, o princípio de tudo da nossa vida. Foram eles que concederam a nós a oportunidade de estarmos vivos. E assim, aquele que comete o suicídio também deixa de reconhecer as oportunidades que teve para corrigir erros do seu pretérito. Então, a todo momento, busque incansavelmente exercer a humildade, a piedade, a resignação, o desapego. Procure se inundar de boas virtudes para que você possa ser um bom espírito e você possa, ao desencarnar, ter mais conhecimento. Leiam bons livros espíritas que tragam a você, agreguem a você conhecimento, porque nós, os espíritas, quando desencarnamos, apesar de pregar que existe uma vida espiritual, muitos de nós nos encontramos fascinados quando chegamos no plano espiritual por nos certificarmos que aquilo que falávamos era verídico. Então,
não sejam desses espíritos. Vamos nos preparar para que quando chegarmos ao plano espiritual, para que a gente possa estar mais preparados e lúcidos para uma vida espiritual. O que eu queria falar para vocês, compartilhar para vocês um pouco do conhecimento que nós temos, é isso. Espero que seja interessante para vocês no seu estudo. Agradeço a vocês a grande oportunidade e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Muito obrigado, tenham todos uma boa semana e fiquem todos com Deus. Obrigado.